Hoje é o nosso segundo vídeo sobre este livro, O Diabo na História, publicado pela Vide Editorial. No livro, como mostra a capa, o autor faz uma comparação entre comunismo e fascismo. O autor designa nazismo como fascismo também. Na semana passada, eu tratei das semelhanças entre esses regimes totalitários. E isso é muito importante, pois só porque ambos, nazismo e comunismo, brigaram pelo mesmo osso, a esquerda tenta colocar o nazismo à direita no espectro político. Tudo para tentar dizer, tá vendo? Do lado de vocês também houve ditadura, opressão, totalitarismo. Como eu tentei mostrar semana passada, nazismo e comunismo são lados diferentes da mesma moeda. Possuem diferenças, sim, mas são essencialmente iguais. Mas hoje trataremos das diferenças entre os dois e, através delas, perceberemos por que o nazismo sempre foi demonizado, com razão, e o comunismo, igualmente nocivo e até muito mais assassino, ainda continua gozando de prestígio entre muitas pessoas. Então, neste vídeo, vamos tratar de algumas diferenças desses regimes totalitários. Primeira diferença, o mito do partido. De acordo com o autor do livro O Diabo na História, o projeto leninista, o mito do partido, se mostrou muito mais forte, o que explicaria sua longevidade. O partido encarnava o ideal marxista, mais do que o mito do líder. Assim, se o líder falhasse, dizia-se que ele pecou contra o partido. Dessa forma, conservava-se o ideal, enquanto removia-se o seu representante que falhou. O fascismo italiano, como o leninismo, tiveram a possibilidade de regeneração carismática construída a despeito da pessoa da liderança, diz Vladimir, que continua. Em 1956, Nikita Khrushchev, o líder da União Soviética, expôs o que muita gente não sabia, os crimes de Joseph Stalin. Mas o que ele tinha em mente ao fazer isso? Denunciar o comunismo? Pelo contrário, salvá-lo. Gente, Stalin traiu o partido. Assim, ele culpava a pessoa, mas salvava o partido, detentor fiel do ideal comunista. E o mito do partido infalível, do ideal comunista que foi corrompido, manteve-se até hoje. Você cita todos os lugares que o comunismo foi praticado: União Soviética, Camboja, Coreia do Norte, Cuba. Por onde passou, o socialismo deixou um rastro de morte e de miséria. E como a esquerda se defende dessas acusações óbvias? Eles traíram o partido, não praticaram o socialismo corretamente. Mentira. O socialismo deu errado não porque o distorceram. O socialismo deu errado porque ele é errado. Para os soviéticos, o partido era uma religião infalível. Olha o absurdo. O próprio Bukharin morreu defendendo o partido que o matou. Outro caso de fé no partido foi de Mirel Costea, que escreveu uma carta explicando o motivo de seu suicídio. Não podia suportar a ideia de que o partido havia perdido a confiança nele. Na carta às suas filhas, ele disse: "O maior bem de um homem honesto é gozar da confiança do partido. Sabei que vosso pai foi um homem honesto e devotado ao partido. Mas se algum dia souberdes que o partido tem outra opinião sobre mim, então crede no que diz o partido." Vladimir define assim a ilusão do partido infalível. O bolchevismo definia o partido como uma entidade mágica. A esquerda atual é a herdeira desse povo. Sua tara por um Estado gigante que vai resolver todos os problemas vem deles. A gente sabe, onde o Estado põe a mão, morre. Se ele cuida da saúde, ficamos todos doentes. Da educação, analfabetos. Da economia, miseráveis. Mas o fracasso retumbante do Estado, como um Messias, não faz o povo desacreditar dessas políticas. O PT não é ruim, o Lula é que foi ladrão, dizem eles. Quer dizer, alguns ainda gritam Lula livre, mesmo com provas, testemunhos e um país falido. Realmente, o socialismo e seus falsos profetas têm o poder mágico de seduzir os incautos. Segunda diferença, movimento revisionista. Não houve movimento revisionista no nazismo. Já no comunismo, ele está sempre tentando dar novas roupas e maquiagem para que o morto não fique tão pálido. Karl Marx disse que os operários fariam a revolução, mas na União Soviética nem havia operários. Então Lenin diz assim: vocês não leram Marx corretamente. Meio século depois, nenhum dos marxistas entenderam Marx, diz Lenin. E então ele fez algo essencialmente diferente de Marx, mas chamou de socialismo também. Stalin substituiu os operários pelo partido. Ele disse: o marxismo não reconhece conclusões imutáveis e fórmulas obrigatórias para todas as épocas e períodos.
As balelas de Karl Marx não se cumpriram. Os comunistas ficam em choque e fazem o quê? Reconhecem o óbvio, que o socialismo não funciona? Não. Reinterpretam mudando essencialmente, mas dizendo que nada mudou. Terceira diferença: os inimigos. Para os nazistas, o inimigo eram os judeus. Para os comunistas, qualquer um que se opusesse ao regime. Durante o governo de Stalin, havia expurgos permanentes da elite do partido, que eram transformados em bodes expiatórios. Crítica era o mesmo que oposição. Oposição implicava conspiração. Conspiração significava traição. A mais leve oposição ao regime ou falha em reportar tal oposição era equivalente ao terrorismo. Um exemplo disso é Bukharin, filho favorito do partido, como dizia Lenin, um dos autores da Constituição stalinista, mas morto por traição. Como explica Vladimir, foi devorado pela ideologia que ajudara a construir. Vale a pena lembrar que os soviéticos também perseguiram os judeus, mas por motivos diferentes dos nazistas. Para Hitler, era uma questão de raça. Para os soviéticos, os judeus representavam a cultura ocidental. O objetivo do sistema totalitário é destruir todas as formas de vida comunal que não sejam impostas pelo Estado e intimamente controlado por ele. Como declara Vladimir, Stalin via os judeus como portadores de uma visão de mundo cosmopolita e como defensores objetivos do Ocidente. Ou seja, até na diferença, eles possuem algo em comum: desejo de exterminar aqueles que representam uma ameaça ao seu ideal puro, coletivista, que há de fazer descer o paraíso à terra. E a esquerda atual, filha desses monstros, não mudou nada. Acredita que quem defende religião e livre mercado deveria ser extinto. Enquanto não podem nos mandar para campos de concentração ou para os gulags, eles nos ameaçam com prisões, simplesmente por expressar a mais óbvia das realidades: o homem só pode ser um homem. Por dizer isso, eles me dizem constantemente: você sabe que preconceito é crime, né? Já que não podem argumentar, eles tentam calar quem pensa diferente deles. O caso da youtuber que defendeu o casamento entre um homem e uma mulher e recebeu ordem da justiça para excluir o vídeo não é uma exceção. Por isso é tão importante entender e estudar esses movimentos do século passado. Afinal, eles continuam vivos. O diabo continua agindo na história.